E como medida de prevenção ao novo coronavírus, o Tribunal de Justiça e os fóruns estão com as atividades presenciais suspensas desde o dia 25 de março e devem permanecer até o fim deste mês. Neste período, as audiências passarão a ser feitas por videoconferência. Sobre este assunto, eu converso ao vivo com Bruno Pinheiro. Bruno, já tem data para a primeira audiência transmitida pela internet? Bom dia. Olá, Oliveira, muito bom dia. Bom dia, Mato Grosso. Falamos ao vivo sobre essa informação. O juiz auxiliar Luiz Otávio Saboia vai responder em relação a essas audiências, essas atividades que estão sendo realizadas via internet. Já tem algum agendamento? Como está esse atendimento? Doutor, muito bom dia. Bom dia. O atendimento do Poder Judiciário ele vem sendo realizado aos advogados, defensores, promotores, através de inúmeros meios de comunicação, seja através dos meios disponibilizados, corriqueiramente disponibilizados, telefone, e-mail, como através de algumas ferramentas por videoconferência. Existe já algum julgamento virtual agendado? Sim. Nessa semana, o desembargador Carlos Alberto editou uma portaria, que é a portaria 283, permitindo a realização das sessões de julgamento por videoconferência. O que isso significa? Aqueles processos que estavam pautados, e mesmo os que serão pautados daqui para frente, os presidentes das câmaras cíveis, criminais, de direito público, todas as câmaras aqui do tribunal e da turma recursal, poderão realizar essas sessões através da ferramenta de videoconferência que foi disponibilizada pela CTI para essa finalidade. Houve algumas, a gente acompanhou alguns reeducandos alvoroçados, na verdade, afirmando que não estão com essa dúvida em relação ao seu julgamento, se será agendado, se isso retorna quando, ou se esse acompanhamento ele continua de forma online, virtual. Os serviços estão em andamento? Vamos deixar algumas coisas bem claras para a população. Primeiro que a gente está vivendo um período de pandemia, um período excepcional. É uma situação que não atinge apenas o Poder Judiciário, não atinge apenas Mato Grosso, atinge o mundo como um todo. E é óbvio que essa pandemia ela traz uma série de consequências. Não há nenhum órgão da sociedade, não há nenhum setor da sociedade, seja a imprensa, seja o poder público, seja o setor privado, não há nenhum órgão da sociedade que não vá, de alguma forma, sentir algum tipo de impacto e algum tipo de dificuldade em razão dessa pandemia que nós estamos vivendo. Isso precisa ser deixado bem claro. Com relação aos reeducandos, aqueles que já estão cumprindo pena, o Tribunal de Justiça, por uma iniciativa audaciosa no ano passado da presidência do desembargador Carlos Alberto e do desembargador Luiz Ferreira na Corregedoria, virtualizou todos os executivos penais do Estado. E, além da virtualização, fez a introdução dos processos num sistema chamado CEU, que é o sistema do CNJ. Significa dizer que todo aquele cidadão que hoje está cumprindo pena no estado de Mato Grosso possui um processo eletrônico. Esses processos eletrônicos estão sendo impulsionados, estão sendo decididos, e é em razão disso, tanto dessa questão do CEU, quanto da virtualização e da existência de um volume maior de processos eletrônicos do que de processos físicos no âmbito do Poder Judiciário, que nós estamos verificando uma produtividade dos magistrados e servidores extremamente relevante nesse período de pandemia. Essa virtualização seria o futuro da justiça? Eu não tenho dúvida. Nós temos que compreender que o mundo, como nós conhecemos ele há 30, 40 dias atrás, não será o mesmo após essa pandemia. Todos os órgãos, todos os poderes, todas as empresas estão descobrindo os métodos novos de trabalho, formas novas de realizarem suas atividades. E a virtualização, a digitalização, com a consequente virtualização do Poder Judiciário, já era uma medida que o Poder Judiciário vem tomando há algum tempo. No âmbito do estado de Mato Grosso, nós temos, por exemplo, mais de 60% dos processos já tramitando de modo eletrônico. Isso tem permitido que o Poder Judiciário não pare nesse período de pandemia. Ainda rapidamente, se falando sobre essa época que estamos acompanhando, sobre esse isolamento social e algumas recomendações sobre áreas comerciais, do que abre, do que não fecha. Exemplo, em Várzea Grande, em Juína, em outras cidades acabaram autorizando.
até onde o judiciário vai acompanhar de alguma forma, alguma ação em relação a isso, se o atendimento continua ou não? Veja, todos nós, todos os setores da sociedade, todos os poderes da sociedade, nós somos balizados por algo chamado lei. Dentro da lei e da Constituição, a gente tem alguns critérios para definir se aquelas ações são ou não lícitas, são ou não permitidas e são ou não constitucionais. A Constituição estabelece, por exemplo, que é direito do cidadão à saúde e é dever do Estado prestar a saúde e mais, garantir que o cidadão não corra risco de doença. Está lá no artigo 196. Além disso, nós temos outros dois dispositivos legais federais. Um é a Lei 13.979 desse ano, de 2020, e o outro decreto presidencial 10.292, que estabelecem as medidas que podem e que devem ser tomadas para fins de combate à Covid, ao coronavírus. Todo gestor público, quando ele libera ou ele faz um isolamento, ele vai ter que ter como norte todos esses dispositivos legais. O que o judiciário faz? Quando é provocado, analisa se aquele decreto do prefeito, se aquele decreto do governador está de acordo com a Constituição e com as leis que estabelecem quais medidas podem ser tomadas. O Poder Judiciário não atua de ofício, atua após uma provocação, seja do Ministério Público, da Defensoria ou das inúmeras associações que têm legitimidade para ingressar com algum tipo de medida judicialmente. Excelente. Já agora esse último assunto, a gente acompanha diversas informações. A sociedade em si judicializa quase que tudo hoje. O senhor acredita que com essa época que estamos vivendo, sobre ações, reclamações, isso vai aumentar as ações judiciais? Infelizmente, nós estamos vivendo um período de beligerância na sociedade. Só para dar alguns números, nós temos cerca de 3 milhões de habitantes no estado de Mato Grosso. No judiciário, nós temos praticamente 1 milhão de processos tramitando. Todo ano entram no Poder Judiciário cerca de 500 mil novas ações. Isso gera, todo ano, uma média de 1,5 milhão de processos tramitando no Poder Judiciário. Se nós levarmos em conta que cada processo tem no mínimo 2 partes, a gente teria pelo menos 3 milhões de pessoas litigando, ou seja, todo mundo no estado de Mato Grosso teria pelo menos uma ação. De fato, a cultura da beligerância ela é muito grande, mas se essa pandemia está ensinando alguma coisa a todos nós, é que o princípio da fraternidade, que está lá na Constituição, ele não pode ser só decantado, ele tem que ser exercido, ele tem que ser praticado, e que a gente precisa, todo cidadão precisa compreender o que é ser tolerante com o próximo e a necessidade de resiliência. O Poder Judiciário é ciente de que provavelmente nós teremos um aumento sim, uma explosão de algumas demandas e de algumas reclamações. Nesse sentido, está havendo um monitoramento, tanto da presidência quanto da corregedoria, dessas demandas que estão ingressando em razão da Covid, do coronavírus, para que a gente tente soluções coletivas e aí, dessa forma, minimizar o trâmite desses processos. E mais, o núcleo de conciliação, capitaneado pela desembargadora Clarice, vem incentivando e conclamando as empresas e as próprias pessoas físicas a procurarem o núcleo de conciliação, os centros de conciliação, para que antes de ingressarem com as ações, tentem acordos pré-processuais. Durante a Covid, o presidente autorizou, inclusive, a realização das audiências via WhatsApp, para tentar, de alguma forma, fazer com que as pessoas possam compor sem a necessidade de ingressar com demandas judiciais. Ok, ótimas informações. A nossa equipe continua à disposição de sempre levar informações atualizadas, viu, doutor? Muito obrigado. O Tribunal de Justiça agradece. O Judiciário, é bom que se deixe claro, não parou nesse período de pandemia. Hoje nós temos quase 40 mil decisões proferidas entre o dia 20 de março e o dia 13 de abril e o dia 14 de abril. Quase 35 mil sentenças, mais de 25 mil processos sendo baixados. A presidência, durante esse período, liberou mais de 7 mil alvarás, introduzindo na economia mais de 100 milhões de reais em termos de valores liberados aos cidadãos. Então, o Judiciário, com todos os reveses e com todas as dificuldades, vem cumprindo o seu papel constitucional de prestar jurisdição. Muito obrigado pelas informações, Oliveira. Estamos falando ao vivo com o juiz auxiliar Luiz Otávio Saboia, aqui de Cuiabá. Eu volto com você no estúdio.